Você sabe o que é um medalhão? Machado de Assis explicou isso num conto, e nós vamos conversar sobre esse conto hoje, intitulado Teoria do Medalhão. Vou fazer um breve resumo desse conto aqui e pensar algumas breves análises do conto para a gente conversar sobre um assunto muito importante. Antes de mais nada, deixe-me apresentar. Eu sou Gisele Lourenço, sou professora de literatura e aqui neste canal temos vídeo novo toda semana. Então, sem mais delongas, vamos ao conto Teoria do Medalhão, do Machado de Assis. Bom, o que nós temos nesse conto? O conto, ele é estruturado simplesmente num diálogo entre um pai e um filho, tá? Não temos aí grandes sequências narrativas, que aliás esse é um estilo próprio do Machado, né? Tanto nos romances quanto nos contos machadianos nós não encontramos grandes sequências narrativas, né? Tô falando de enredo. A gente não encontra muitos acontecimentos no enredo porque a pegada do Machado é uma outra, né? O Machado de Assis é aquele autor realista que faz o realismo que nós costumamos chamar de realismo psicológico, porque ele está mais preocupado em fazer uma espécie de uma sondagem psicológica dos personagens. Portanto, enredo mesmo, muitas coisas acontecendo, reviravoltas e tudo mais, nós raramente encontramos em narrativas machadianas, né? O que a gente encontra, então, é essa sondagem psicológica e, portanto, esse conto, Teoria do Medalhão. O que nós temos do início ao fim, basicamente, é esse diálogo entre um pai e um filho, e o pai está dando conselhos a esse filho. Por quê? Porque o filho acaba de chegar à maioridade, ele acaba de completar 21 anos de idade, após os convidados irem embora da festa, aí chega o pai num momento assim, mais sério, mais solene, e convida o filho para ter uma conversa, de homem para homem, já que agora ele chegou à maioridade, portanto está na hora de ele ouvir alguns conselhos. E aí esse pai então vai começar a aconselhar este filho. E é aí que começa então a teoria do medalhão, porque esse pai vai falar para esse filho que para ele ter sucesso na vida, para ele ter algum posto importante na vida, ele precisa ser um medalhão. Aí o menino fica aparentemente sem entender nada, e aí esse pai então vai explicar para esse filho o que vem a ser um medalhão. E aí ele começa a explicar e dizer ao menino o que o rapaz tem que fazer, como que ele tem que agir para ser ou para se tornar um medalhão, né? E aí então esse pai vai dizer, primeiramente, que para ser um medalhão, ele não pode buscar, assim, aquelas carreiras mais comuns dos rapazes da classe burguesa, né? Estamos aqui lidando com dois personagens burgueses, né? Lembrando que o Machado de Assis retrata bastante personagens burgueses, né? E aí então esse pai vai dizer para o menino, então, que para ser medalhão, ele precisa fugir um pouco dessas profissões que são mais comuns, que são mais frequentes, né, entre os rapazes, por exemplo, ser um engenheiro, ser um médico, não. Antes de mais nada, para ser um medalhão, ele precisa buscar ser uma figura pública, uma figura de prestígio, alguém que vai adquirir fama e glória, mas sem a necessidade de grande esforço, sem a necessidade de tanto talento. Ou seja, nesse diálogo esse pai vai consagrar para o filho a aparência e a mediocridade elevada. Tem um trecho bem importante que revela um pouco disso, né? Que é quando o pai diz assim para o filho: antes de tudo, a carreira de medalhão é a única que satisfaz a sede de glória que te devora. O medalhão é a flor da vida, o resto é cativeiro. É isso que esse pai fala para esse filho, para justificar, então, por que ele precisa ser um medalhão, né? E a partir daí, ele vai começar, então, a listar coisas que o filho tem que fazer, atitudes que ele tem que tomar, comportamentos que ele tem que ter diante da sociedade, para ir se formando, para ir se tornando um medalhão, né? E esses princípios, né, que esse pai vai passar de uma forma bem detalhada, como se fossem regras de ouro, né, para esse filho se tornar um medalhão respeitável, eles constituem, portanto, a essência da crítica machadiana a essa hipocrisia social, que é uma coisa que o Machado fazia muito, né? E a partir de agora, então, vou elencar para vocês, vou resumir para vocês quais são os pontos que esse pai lista, né? Vou falar bem resumidamente, tá? Então, ó, primeira coisa que esse pai vai dizer para esse filho, o que ele tem que fazer para ser um medalhão. Primeira coisa, eliminar o pensamento próprio, ou seja, viver de uma espécie de um vazio intelectual. É isso que esse pai vai dizer, né? E esse é o ponto crucial, na verdade. Esse pai vai dizer para o menino que o medalhão, ele nunca deve ter ideias próprias, nunca deve ter ideias originais, e nem ideias que possam gerar, assim, controvérsias. Não deve ter ideias que possam gerar polêmicas. O seu discurso precisa ser sempre dentro daquele lugar comum, sempre aquele clichê, e sempre buscando uma espécie de um consenso inofensivo. Aí tem trecho que ele diz mais ou menos assim: jura-me que não dirás nunca
uma ideia nova, o pai faz o filho jurar isso, né? Nunca você terá um pensamento original. Evita esses pensamentos originais como se evita a peste, porque o perigo está nisso. Uma ideia nova pode fazer de você um visionário. Um pensamento original pode levar-te à cova. É isso que esse pai vai dizer, né? Então, portanto, evitem pensamentos originais, né? Segundo ponto, segundo conselho que o pai dá a esse filho está na arte de usar as frases feitas. Ou seja, minha gente, o discurso vazio, né? A retórica vazia. Esse pai vai falar para o filho que o medalhão, ele deve ser feito de frases de efeito, de citações clássicas, de provérbios, de coisas assim, né, de clichês discursivos que pareçam muito eruditos, mas que, no fundo, não signifiquem nada assim de muito profundo ou desafiador, né? Ele vai dizer que a eloquência deve ser apenas sonora, né? Então tem diferença de uma eloquência que é sonora e uma eloquência que é discursiva, né? Do ponto de vista do discurso, ou seja, o conteúdo, ele não pode ser profundo, ele tem que ser vazio, mas ele precisa desenvolver a habilidade da retórica, né? A habilidade do sofisma, precisa sofismar. Isso é familiar para você? Ficar usando clichês, frases feitas, uma coisa assim para parecer que é inteligente, mas no fundo não é, né? Então, esse pai vai dizer isso também, né? Para ser um medalhão você tem que fazer isso. Terceiro conselho, né? É assim, a postura do homem grave, né? O medalhão, ele precisa aparentar muita seriedade e vai dizer esse pai que a gravidade, ou seja, parecer grave, parecer muito sério, é fundamental, porque o medalhão, ele deve ter uma postura solene, uma postura sisuda, né? Assim, o senho franzido, né? Principalmente quando estiver em público, né? Passando essa impressão de que ele está sempre imerso em profundos pensamentos, ou então imerso em grandes negócios, né? E aí ele vai dizer também que o riso é proibido, exceto quando for um riso protocolar. O que é um riso protocolar? É um riso que tem hora, que tem ocasião, porque é um riso, assim, teatral, né? É um riso para jogar o jogo da hipocrisia. Então, esse pai ele vai dizer assim, ser grave. A gravidade é a arma do pulso. Põe a gravidade no semblante, nas ações, nas palavras, né? Então, esse é o terceiro conceito. Aliás, sobre o riso, né, sobre essa questão de ser sério e tal, é uma coisa muito interessante que ele fala. Que ele fala assim, que de vez em quando a piada é até legal, se ele estiver num ambiente descontraído, que pessoas que contam piadas até costumam ser queridas, costumam ser benquistas, e se ele estiver num ambiente em que ele sentir, que ele perceber que a piada pode ser bem-vinda, ele pode fazer piada, mas que esse medalhão, ele precisa sempre preferir a chalaça em vez de a piada mais bem construída, em vez de uma piada que tenha ironia. Ele vai falar para o filho evitar a ironia, por quê? Porque ironia é uma figura de linguagem um pouco mais difícil de entender, um pouco mais difícil de interpretar, e que se ele buscar fazer piada usando ironia, pode ser que ele se atrapalhe, afinal de contas, o medalhão é vazio, né? Ele é oco por dentro, ele é burro, ele não sabe nada. Então vai fazer piada, prefira a chalaça, a piada que contém ironia. O que é a chalaça, minha gente? A chalaça é aquela piada assim do riso frouxo, do riso solto, que cai no senso comum e todo mundo entende, porque ela tem certas grosserias ali dentro do conteúdo dela, tipo um stand-up, um negócio assim, né? Então, o medalhão, quando ele quiser fazer piada, ele precisa usar a chalaça, né? A ironia não, a ironia pode deixá-lo em apuros, porque a ironia, para você entender e saber usar a ironia, você precisa ser um pouquinho mais inteligente. Quarto conselho do pai para o filho é sobre a especialização naquilo que é vago, né? Se tornar um especialista naquilo que é raso. Então o pai, ele aconselha esse filho a não se aprofundar em nenhum assunto, né? Ele vai dizer que esse filho, esse medalhão, ele precisa ter uma superficialidade, porque isso vai proteger o garoto de ser confrontado por especialistas, né? E isso vai permitir ele a saber falar sobre qualquer coisa sem correr risco. Então ele vai dizer, aí ele fala uma coisa também muito interessante, né? Ele vai dizer que ele precisa ter a superficialidade de uma enciclopédia. Porque, veja, né? Quem estiver me assistindo e for de geração Z, sequer vai saber o que é uma enciclopédia, né? Mas quando eu era criança, as pessoas, os vendedores viviam passando de porta em porta para vender enciclopédia. E a minha mãe até chegou a comprar aí algumas, né? Umas duas, assim. O que era uma enciclopédia? Gente, é uma coleção, um negócio assim, lotado de livro, aquela coisa, você olha assim, a capa é bonita, né, às vezes tem letras douradas, né, isso era muito comum antigamente, né, e aí aquele monte de livro ficava bonito assim na estante, né, e aí você olhava para aquilo, parecia que ali estava todo o conhecimento da humanidade, mas só parecia, porque quando você ia ver o conteúdo, né, páginas e mais, para cada volume lá, 300, 400 páginas, né, e quando você ia ver, um negócio assim, muito superficial, né, um conjunto de verbetes, né, definições de verbetes, expressões,
coisa mais ridícula, né? Mas enfim, serviu para muita coisa, né? Serviu para muita coisa e o medalhão ele precisa então parecer isso, né? Ele precisa ter essa aparência de algo muito erudito, né, que fica ali enfeitando, afinal de contas o medalhão ele serve para enfeitar, ele serve para adornar, né, mas ele não pode ser profundo, porque se ele se especializar em algum assunto, ele pode ser confrontado por um especialista nesse mesmo assunto, e aí ele fica em maus lençóis. Então o segredo é parecer erudito, parecer entender um pouco de tudo, e na verdade não saber nada, né. E o quinto e último conselho que esse pai dá a esse filho é a arte da retórica e da bajulação, que é para construir uma espécie de um capital social. Hoje a gente chamaria assim, já ouviu falar, né? Capital social. Então, o medalhão, ele precisa dominar essa arte de fazer elogios, mas elogios indiretos, tá? E também dominar a arte, veja bem, dominar a arte de se associar a pessoas influentes. Está ali, ó, sempre estabelecendo parcerias, buscando parcerias com pessoas influentes, né? Então, o medalhão, ele não bajula diretamente, né? Mas ele usa a sua retórica para se colocar na órbita dos poderosos, né? Então, meus caros, esses são os 5, né, bem breve, bem resumidamente, os conselhos desse pai. Tem um trecho também que eu acho muito engraçado do conto, que o pai vai dizer assim também para ele, que quando ele for praticar esportes, que é para ele evitar esportes assim de muito esforço físico, porque geralmente são esses esportes que mais contribuem para o desenvolvimento da criatividade e do intelecto. Veja bem, interessante isso, né? Então, assim, evitar esportes assim com bastante desgaste físico, bastante gasto calórico, porque esses esportes tendem a afinar, né, o funcionamento do cérebro, tendem a melhorar as conexões cerebrais, né? Então, quando ele quiser praticar algum esporte, para ele buscar outros esportes que não exijam tanto assim, para ele continuar vazio, né? Então, ele aconselha ao filho buscar, por exemplo, o jogo do bilhar, né? Então, jogue bilhar, porque o bilhar é que é o jogo, é que é o esporte do medalhão, né? Você aí, meu caro amigo, tu joga bilhar, tu gosta, veja bem, não fica com raiva de mim não, né? Quem está dizendo que o medalhão precisa jogar bilhar não sou eu, é o Machadão, né? Então, desculpa aí, né? Então, meus amigos, resumidamente, né, esses são os conselhos desse pai para o filho, para que o filho se torne um medalhão. O filho, a princípio, fica meio relutante, né? Porque a reação do filho vai ser muito parecida com a reação de nós, leitores, quando a gente começa a ler esse conto, quando o leitor lê esse conto pela primeira vez, né? Porque assim, ó, o pai chama o filho para uma conversa séria, num tom mais solene, né? Falou assim, ó, agora que você entrou na maioridade, vamos aqui, ó, ter uma conversa de homem para homem, vou te dar conselhos para a vida. Aí o leitor que tá lendo aquilo pela primeira vez fica esperando, né? Aqueles baitas conselhos paternalistas, né? E o pai, de repente, começa a falar isso, né? Então a gente tem, assim, a gente fica meio estarrecido, né? E a atitude do rapaz é também assim, no princípio, mas depois ele vai entendendo, né? No início ele fica meio relutante, ele fica assim, como assim ser medalhão? O que é isso, né? Mas depois ele começa a pegar a ideia, e aí ele vai tomando gosto por aquilo, ele vai entendendo que aquilo de fato é provavelmente o caminho mais fácil, o caminho mais seguro para uma espécie de uma glória fútil. Então ele topa, né? Então o conto termina assim, com esse jovem prometendo ao pai seguir à risca esses ensinamentos, né? E isso, portanto, sela o seu destino, né? De mais um jovem burguês que tem o seu destino selado para se tornar o quê? Um homem socialmente bem-sucedido, mas intelectualmente nulo. Alguns pontos relevantes deste conto, né? Temos aí uma ironia, uma sátira muito assim feroz, cruel do Machado, né? É uma sátira à burguesia carioca do século XIX e também é uma sátira, uma ironia à cultura do doutor, tão presente também, né, na burguesia do século XIX. A cultura do doutor, assim, todo mundo tem que ser doutor, né? Todo mundo é doutor, se for advogado é doutor também, né? Então o que vale é ser doutor. Então essa cultura do doutor é uma cultura assim que a aparência e o título valem muito mais, né, do que qualquer mérito. E aí o pai usa então esse tom paternal para dar conselhos, né, mas as palavras desse pai, na verdade, né, são uma grande ironia, um ataque feroz a esse vazio da elite burguesa do século XIX. E temos aí também alguns temas universais, né? Por quê? Porque o conto, minha gente, ele na verdade não está criticando apenas a sociedade daquela época, né? Ele não está apenas criticando a burguesia do século XIX. Concorda comigo? Esse conto, ele faz uma crítica, como não poderia deixar de ser, porque afinal de contas é Machado, né? Ele faz uma crítica à natureza humana, né? Por quê? Porque a natureza humana tem essa propensão mesmo de buscar o caminho mais fácil. Aí, meus amigos, posto isso, posto este breve comentário, essa breve análise sobre a teoria do medalhão, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre um assunto que eu tenho visto, né, muito, sim, sendo muito comentado por aí,
é sobre a questão da leitura de performance, a questão dos leitores performáticos, né? E uma questão que coloca muito em dúvida às vezes, né? Se esses leitores que estão aí para performar em redes sociais, posar com livro, fazer reels, né? Videozinhos de 3 minutos, posts, alguns vídeos com resenhas rápidas sobre livros, né? Se esses leitores, de fato, né? Estão fazendo leituras proveitosas, ou se até mesmo estão lendo, né, aquilo que dizem ler. Eu tenho visto muito esse debate por aí ultimamente, né, e é um debate que tem vindo à tona não só por pessoas que são leitoras, né, porque o fenômeno, ele tem ganhado, né, proporções. Então, de repente, assim, o livro, ele parece ter virado uma espécie de acessório, né, a pessoa vai fazer uma pose, aí ela tem que pegar um livro para fazer parte, para compor o look dela, né, e isso tem gerado debates, e é sobre isso que eu gostaria de falar, à luz deste conto machadiano, Teoria do Medalhão, né? Então, veja bem, ó, o cerne da crítica machadiana é o elogio à aparência, né? A aparência se sobrepondo à essência, a aparência se sobrepondo à substância, né? Então, assim, essa figura do medalhão moderno na esfera da literatura seria, assim, um indivíduo que usa os livros e a leitura como um capital social, né? Para ganhar prestígio, e não para um enriquecimento intelectual genuíno. É isso que está sendo posto em pauta aí, né? Então, veja bem, a leitura como status, né? Essa questão de parecer grave, parecer erudito, né? Esse conselho do pai para o filho era assim, ser grave, né? Para usar a postura para parecer alguém que é profundo, né? Então, o medalhão antigo, o medalhão do conto do século XIX, do Machado de Assis, ele usava o quê? Títulos acadêmicos, ele usava frases em latim, né? Isso deixava muito a pessoa assim com uma pose de erudita, né? O medalhão atual, o leitor de performance, né? Ele vai usar o quê? Que é uma coisa que tem sido muito criticada, né? Ele vai usar as pilhas de livros, né, para suas fotos, para suas performances, as estantes organizadas, né, e essa pose de quem está sempre em profunda imersão numa leitura, né, então essa foto com o livro, de repente, está dando a impressão aqui pra gente de que ela é mais importante que a leitura propriamente. E tem também a questão da quantidade, né, a quantidade de livros lidos, isso sinceramente é o que muito me assusta, tá? A quantidade de livros lidos ou de livros que são postados, né, é a nova métrica de sucesso intelectual, né? E não é a qualidade da reflexão. Se você mostrar quantidade, né, não importa que reflexão você está trazendo à tona com aquilo, né? O que importa é o quê? A quantidade, a métrica que você atingiu. Se você estabeleceu uma meta de ler 50 livros no ano de 2025, isso é o que mais interessa. A qualidade da reflexão pouco importa, né? Esse é um ponto que tem sido muito criticado. Segunda coisa, a questão do discurso do lugar comum, né? Lembra da questão da falta de ideias novas, né? A falta de ideias próprias, lá do conto Teoria do Medalhão? Pois então, esse medalhão, ele é proibido de ter uma ideia original, né? O discurso dele precisa ser feito de frases feitas para ser o quê? Inofensivo e amplamente aceito, né? Vamos fazer aqui a política da boa vizinhança, vamos ficar neutro, não vamos criar enrosco com ninguém. E aí, dentro disso, a gente pode pensar, pensando nessa coisa da leitura performática, a gente pode pensar nas análises rasas e rápidas, né? Porque na internet, a necessidade de gerar um conteúdo rápido e consumível, né, para o feed, para stories, força a superficialidade, convenhamos, né? Força a superficialidade mesmo. Então, as análises que a gente vê por aí, não estou falando de todas, mas a maioria delas, tá? Elas acabam se tornando clichês, né? Porque a gente vê comentários assim, ó, porque esse livro é necessário, porque essa escrita é impecável. Fica fácil ler um livro e falar isso, né? Isso aqui é um clássico atemporal, né? Mas tá, e daí, né? Você não tem aqueles aprofundamentos na estrutura, na linguagem, nos aspectos estéticos, nos temas que são mais complexos, nas contradições que aquela temática evoca, né? A discussão profunda, sem o medo, né, das controvérsias, né? E aí, fazendo um paralelo disso, né, com o conto, né, com a teoria do medalhão, a gente tem aí o conselho do pai para evitar essas ideias novas, né, justamente para ficar seguro, para ficar num lugar seguro. Então a gente vê isso no leitor de performance, né, você vê ali uma reembalagem, digamos, né, uma reembalagem do resumo, uma reembalagem da contracapa, né, ou da sinopse, que é algo que é popularmente aceito, né, e não sai disso, fica só nisso mesmo, né. Então isso acontece muito de fato com leitores de performance. Aí falando um pouco daquilo que o conto traz sobre a especialização naquilo que é vago, né, especializar-se no vago. Então, assim, o pai, lá no conto, ele aconselha o filho a ter uma superficialidade enciclopédica, né, ou seja, falar de tudo, mas não dominar nada, né.
Aí, gente, isso me lembra muito, quando fala de leitura de performance, né? Me lembra muito a maratona de leitura, e essa, sinceramente, tá? Desculpe aqui, goste quem gostar, quem não gostar, sorry, mas essa é uma das coisas que eu acho mais absurdas nessa onda, né? Nessa moda da leitura de performance. Essa coisa de maratona, vamos maratonar tais livros. Isso, para mim, é uma grande bestialidade da atividade leitora, sinceramente falando, tá? Tem muitos leitores de performance que leem, mas como que eles leem isso quando estão fazendo maratona? Eles vão escaneando, sabe? Passa, olha só, vai escaneando dezenas de livros por mês, né? Mas eles não conseguem manter, e eu sei disso porque eu conheço pessoas que fazem isso, né? Então eles não conseguem manter uma conversa mais aprofundada, né, sobre a maioria dos assuntos que são evocados por aqueles livros, né? Eles conhecem o título, eles conhecem o enredo de forma básica, mas eles não sabem tratar, não sabem conversar de forma mais aprofundada sobre a estrutura, sobre o contexto, né? Continua ali na superficialidade da enciclopédia. E aí também isso traz aquela aparência de uma falsa erudição, né? Porque assim, o booktuber, né, que lê pilhas e pilhas de livros, né? Aquele maratonista que lê pilhas e pilhas de livros, ele pode muito bem citar aí um autor, né? Cita um autor obscuro, é para cumprir aquela regra, né, de usar o argumento de autoridade, né? Então ele cumpre a regra, usa o argumento de autoridade, né? Mas essa citação, ela acaba servindo apenas para uma decoração retórica. Lembra da retórica vazia, né? Sem que ela seja de fato integrada a uma análise crítica mais consistente, né? E aí, né, é o medalhão, né? É o perfeito medalhão. Então, conclusão, minha gente, a crítica do Machado é revitalizada, né, nesse processo que a gente observa da leitura de performance, que a leitura é uma atividade tão complexa, eu diria sem medo de errar, porque eu já li muito isso em neurociência, né, que a leitura é a atividade mais complexa da humanidade até hoje. A atividade mais complexa que nós fazemos é a atividade de leitura, né? E aí a gente tem essa crítica do medalhão revitalizada, portanto, nesse contexto, nesse fenômeno, né, da leitura de performance, porque o Machado de Assis, ele estava criticando, né, a sociedade que premiava o título, né, que premiava o nome, em detrimento do mérito, em detrimento da profundidade, em detrimento do conhecimento que a pessoa tinha, né? Hoje, a plataforma mudou, né? Então, a gente não tem mais, saindo da teoria do medalhão, né? Porque a plataforma da teoria do medalhão lá do conto são os salões cariocas, né? Os salões burgueses cariocas. Então, saindo agora dos salões cariocas, a gente vem para os feeds, a gente vem para as redes sociais, né? Então, mudou a plataforma, mas, minha gente, o mecanismo é o mesmo. O mecanismo é exatamente o mesmo. Por quê? Porque o leitor de performance é um medalhão da cultura digital, né? Porque ele usa a performance da leitura para construir identidade de prestígio e não para se relacionar, né, verdadeiramente com o universo intelectual. Você pega uma pessoa que, para compor o look dela, precisa ter um livro, né? Então ela está usando o livro, né, não para se relacionar de verdade com esse universo intelectual da obra, né? Então o livro, ele deixa, né, de ser um objeto de conhecimento e se torna um acessório para a fama, né? Muitas pessoas que querem atingir a fama, elas resolvem, vamos falar de livro, vou falar de livro, né? Fazer um perfil só de livro, porque daí eu fico famosinho, né? Pois é isso, né? Agora, caros amigos, né? Caros espectadores frequentes aqui no canal, eu gostaria muito de dizer uma coisa, tá? Quando a gente olha assim para as redes sociais e a gente vê uma cena que à primeira vista pode parecer animadora, né? Pilha de livros, jovens com pilha de livros, gente com pilha de livros, hashtags literários, centenas de pessoas falando sobre livro, sobre leitura, sobre dica de leitura, né? Pode até parecer que eu estou meio ressentida, né? E há quem diga, né, que ai, que bom, né? É isso mesmo. Mas se a pessoa está lendo ou não, também não vem ao caso, porque importa é o que fale do livro, né? Ainda que ela não esteja assim, né, totalmente entregue de uma forma tão profunda, mas o importante é que o livro esteja na roda, o livro esteja na conversa, esteja nas postagens, né? Porque aí, em algum momento, essa superficialidade pode dar lugar a uma profundidade. Então, deixe que fale, é importante que fale, isso é bom, né? Muito bem, eu concordo, tá? Eu concordo com isso, mas eu concordo com isso até a página 2, né? Eu concordo que esse mérito da visibilidade, ele é inegável, né? Ele faz mesmo com que o livro tenha alcance, com que as pessoas tenham alcance a partir das dicas, né, e do assunto livro, né, e leitura. Então, assim, o livro como produto, eu confesso, né, que eu assumo que ele alcança de fato mais gente, afinal de contas nós vivemos numa sociedade de mercado, numa sociedade de consumo, numa sociedade de publicidade e marketing, né, então o livro como produto, ele de fato alcança mais gente mesmo, né? Mas assim, tem algumas questões que me preocupam, né? Porque aí pode haver um custo dessa medalha, né? Dessa literatura como um mero adereço, tá? E isso não é ressentimento meu, né? Espero que vocês me entendam. Isso
espero que eu possa ser bem interpretada, espero que eu consiga passar isso que eu estou tentando passar aqui. Como professora de literatura, como leitora, eu vejo alguns riscos, né? O risco que eu vejo, ele tem um nome que o Machado de Assis deu lá no século XIX, que é a teoria do medalhão, né? Na teoria do medalhão, você tem lá o pai ensinando o filho a ser um homem de prestígio, né? Mas proibindo o filho de ter uma ideia original, né? Porque a fama, ela vem da aparência de seriedade, a fama vem do uso de frases feitas, a fama vai vir da fuga de controvérsias, né? Hoje, na literatura, nesse mundinho, né, de leitores e de hashtags de literatura, a literatura, ela corre, sim, risco de ser reduzida a uma medalha da cultura. O livro virando um adereço, como a gente está percebendo que já virou, ele ajuda a compor o look do dia, né? Então você tem aí claramente uma questão da aparência sobre a substância, né? Porque a foto da estante, né, com centenas de volumes, acaba sendo mais importante do que a reflexão que um único livro de 50 páginas pode provocar. A velocidade sobre a experiência, isso já falei, né? É uma das coisas, a maratona literária, é uma das coisas que eu acho mais perigosas para a atividade da literatura, e como professora de literatura eu não posso deixar de falar isso, né? A velocidade sobre a experiência. Então, essa corrida para ler 50 livros no ano, né? Essa corrida ignora o essencial, né? A leitura, minha gente, não é uma maratona, a leitura não é maratona. Leitura é um ato de pausa, né? É uma pausa, é um ato de pensamento lento. Leitura é um ato de diálogo íntimo entre o leitor e a obra, né? E aí também podemos pensar no produto que prevalece sobre a arte, né? O produto em detrimento da arte. A análise, né, ela acaba sendo feita para ser rápida, né? Então, quando você vê, assim, esse festival de análises, né, festival de hashtags, festival de resenhas, né, você percebe ali a análise, tem que ser rápida. Então, assim, se eu vou falar de livro aqui no YouTube, eu preciso, né, falar dessa obra, eu preciso pegar um livro do Machado de Assis e falar dele em 15 minutos. É o único jeito de eu reter o público aqui para mim, porque a galera não vai ficar mais de 15 minutos aqui. E aí eu preciso, então, falar de um calhamaço, de uma obra colossal em 15 minutos, né? Então, a análise, ela é feita para ser rápida, cativante, tem que ser viral, né? Tem que ser aquela coisa viral, então, cheio de performance, né? E aí você transforma obras complexas, como o Dom Casmurro, em debates binários, né? Por exemplo, traiu ou não traiu? Quem tá com o Capitu? Quem tá com o Bentinho, né? Capitu Tim, Bentinho Tim. E é só isso, nada mais que isso, né? Aí você não tem uma investigação sobre a ambiguidade de tudo que está ali, né? O livro, portanto, nesse contexto, né, ele se torna aí apenas mais um item da cultura de mercado, né? Um item fácil de consumir e um item descartável, muitas vezes, né? E livro, minha gente, livro não é produto descartável, né? Então, assim, o problema de reduzir a literatura a uma performance, né, é que não é assim que mais pessoas estão falando de livro. Tudo bem, que mais pessoas falem de livros, né? O problema não é esse, né? O problema é que a literatura como performance, ela deseduca o leitor para paciência, para complexidade, porque leitura é uma atividade complexa. Leitura é uma atividade de paciência. E aí cria-se uma ideia, né, de que compreender é sinônimo de resumir. Eu leio um livro e eu sei resumir a história dele, aí cresce que a pessoa entendeu tudo que está ali, porque ela sabe resumir o enredo. O enredo de uma obra literária é uma coisa. Compreender o que está ali nas camadas daquele enredo é totalmente outra coisa, né? Então, nós que amamos a literatura, né, não devemos ser pedantes. Eu não estou de forma alguma aqui querendo ser, né, mais um bastião da literatura, uma guardiã, como ela é intelectual, como só ela sabe ler, só ela sabe de literatura, meu Deus, diferentona, barroca, rococó, né? Não, não estou aqui para dar a lição, né, de moral, mas eu também não posso me eximir de falar algumas coisas, né? Eu não estou aqui com a pretensão de ser uma guardiã da profundidade intelectual, né? Só que assim, se a literatura for apenas marketing, ela perdeu o seu poder transformador, né? A arte, ela não serve para validar as pessoas socialmente. Então a literatura, ela também não serve para validar as pessoas socialmente, né? Ela serve para nos desestabilizar, né? Para nos fazer questionar o senso comum, para nos fazer questionar a nós mesmos, né? Portanto, meus caros, o meu apelo é o seguinte: em vez de colecionar medalhas, né, de leitura, eu convido vocês, né, a buscar o encontro genuíno com a obra, né? Permitam-se, por exemplo, a releitura, permitam-se, por exemplo, o não entendimento imediato, né? Publiquei aqui recentemente, acho que foi
o último vídeo antes desse, que eu publiquei aqui no canal, sobre A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, e eu falei, sem medo, lá no vídeo, né, que eu li o livro 2 vezes, a primeira vez que eu li eu não entendi nada, né, eu achei muito difícil. Então, permitam-se não entender o livro de imediato, para que de repente você faça uma releitura, pensem na releitura, de que adianta colecionar títulos e mais títulos, pensem em releitura, né? Pensem assim no desconforto que o pensamento original provoca, né? Isso é importante também, permitam-se isso, né? Porque a verdadeira glória da literatura, ela não está no número de visualizações do seu post, mas na conversa silenciosa que você tem, ou que você vai ter com um autor que viveu, sei lá, há séculos antes de você, né? E que de repente fala diretamente com a sua alma. Já pensou que bacana isso, né? Então essa é a diferença, né, entre ser um medalhão e ser simplesmente um leitor. Muito obrigada a você que ficou até aqui, você que tem sido espectador recorrente do canal. Se você gostou dessa abordagem, dessa conversa que eu sinceramente acho muito importante, se você acha importante também, eu peço que você deixe aí o seu like, tá? Se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o vídeo. E eu volto numa próxima, então, pra gente falar sempre sobre literatura. Um beijo grande, tchau!